Donald Trump prepara uma bomba atômica para o Brasil na semana que vem contra o entorno de Lula e do STF. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos amigos não sancionados. E olha, a gente tem que falar isso agora, porque se depender do Donald Trump, na semana que vem o número de brasileiros sancionados deve aumentar muito. Mas calma, respira, você pode ficar tranquilo. Só quem precisa se preocupar com isso é quem colabora para o regime de abusos contra os direitos humanos, de censura em que nós vivemos. E, em especial, quem tem que se preocupar é o governo Lula. Afinal de contas, Trump agora vai mirar além do STF no Palácio do Planalto. Bora aqui então direto, que você vai ficar feliz da vida ouvindo isso aqui, mas também bastante preocupado. Afinal de contas, tem uma arma nova aí que ele diz que o Trump vai usar ou pode usar e que pode sim prejudicar o Brasil por gerações. Fica aqui comigo para você entender isso e descobrir qual que é. É que fontes do Itamaraty me esclareceram que, na verdade, eles receberam instrução. Aliás, essa é uma expressão, viu, Paulo, muito própria da diplomacia. Quando eles dizem que receberam ordens, eles usam essa palavra, instrução. Eles receberam a instrução de não se meter nisso, não se meterem nisso, não tentarem de nenhuma maneira estabelecerem negociação com o governo americano. E a instrução, a ordem, foi do Palácio do Planalto, do presidente Lula. Ao contrário dos seus discursos de palanque que o presidente Lula vem fazendo, ele não está disposto, não tem o menor interesse em negociar coisíssima nenhuma. Ele está querendo mesmo que as tarifas sejam aplicadas e para alimentar essa guerra contra um inimigo externo, que é o Donald Trump, e de resto vai impor ao Brasil um prejuízo monumental de produtos que não poderão ser exportados para os Estados Unidos e terão que ser vendidos a preços mais baixos no Brasil. Isso durante um período, empurra a inflação para baixo, mas depois vem a rebordosa, mas aí terá passado a eleição. Esse é o plano do presidente Lula, infelizmente. Bom, o fato é que os diplomatas, como se sabe, eles são uma corporação, sabe, Paulo, que onde a disciplina e a hierarquia são tão rigorosas quanto na caserna, quanto entre os militares. E eles obedecem. Se o chefe do governo está dizendo para não fazerem nada, eles ficaram na dele. E é uma coisa tão religiosa essa obediência que o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, sem que as pessoas percebessem muito, sabe o que ele fez? A carta do presidente Trump ao presidente Lula, avisando dessa tarifa, esse tarifaço de 50%, chegou aqui ao Brasil no dia 9 de julho. Já no dia 10, o ministro das Relações Exteriores vazou do Brasil, simplesmente para não se meter nisso, para cumprir ordens de não agir no sentido de acionar os canais diplomáticos. O Mauro Vieira fez uma viagem que começou, portanto, no dia 10, uma viagem bizarra, absolutamente irrelevante para a Croácia e também para a Irlanda. A viagem incluía Cabo Verde, mas teve que ser cancelada porque não conseguiram às pressas fechar ali uma agenda com um pequeno país africano. Enquanto esse tarifaço repercutia no Brasil, no dia 10, no dia 11, os produtores e exportadores brasileiros entravam em pânico, os trabalhadores começaram a perceber que os seus empregos estão, de fato, ameaçados, e quando tudo isso ganhava corpo no Brasil, Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, simplesmente flanava em Dubrovnik, que é a capital croata, onde ele foi embaixador antes de voltar para o Brasil. E depois ele ainda foi para Dublin, que é a capital da Irlanda. E aí ficou ali, passeando, flanando, ganhando tempo. Ele só voltaria ao Brasil no dia 17, Paulo. Ele saiu no dia 10, no dia seguinte à carta, e voltou ao Brasil no dia 17. Agora, se você acha pouco isso, imagine a situação da embaixadora dos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. Ela era embaixadora do Brasil nos Estados Unidos e simplesmente estava de férias. E quem comenta os fatores que levam a esse índice atual de reprovação do governo Lula é o nosso âncora da CNN, Gustavo Uribe. 46%. Esse é o percentual considerado o número mágico da reeleição na série histórica das pesquisas eleitorais desde a redemocratização do país. Quando um líder está tentando a reeleição
e tem 46% de bom ou ótimo, as chances de reeleição são altíssimas. Agora, quando é inferior o bom e o ótimo a 33%, os especialistas em pesquisas eleitorais dizem é dada uma derrota como certa. A pesquisa Datafolha de hoje aponta Luiz Inácio Lula da Silva com uma aprovação de 29%, abaixo do percentual crítico de 33%. Se a gente levar em conta a série histórica dos presidentes que tentaram reeleição, é um cenário quase certo de derrota. E o que leva a isso? Uma série de fatores. No Palácio do Planalto, há uma avaliação de que o governo Lula III é um museu de grandes novidades. Não trouxe nenhum novo projeto inovador que forme uma marca para as eleições de 2026. São projetos e iniciativas antigas que foram reformuladas. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, por exemplo. Há uma avaliação de que Lula precisa se reconectar com a população, deixar um pouco as viagens internacionais de lado e fazer um giro pelo país, mas conseguir empolgar o eleitor. Um eleitor que antigamente dependia da CLT e dos benefícios sociais, mas entrou agora para o mercado informal. O governo federal já avalia e reconhece que é preciso algum programa para conseguir ajudar este eleitor que foi alijado da influência do petismo no país. O que os bancos e demais empresas precisam saber sobre a Magnitsky? Coloca aí na tela, é o link 2 do bloco 1. Ninguém escreveu isso que a gente escreveu, tá? Então você só vai ler no detalhe aqui. Bom, o que as leis, o que as sanções determinam, tá? Isso aqui que importa. Bom, todos os bens e ativos que Moraes tenha sob jurisdição americana estão congelados. Tudo bem, isso aí você já sabe. Ele também está proibido de viajar aos Estados Unidos, também você já sabe. Nenhuma pessoa ou entidade americana pode oferecer a ele qualquer bem, serviço ou benefício. Opa, direto ou indireto. Opa, peraí. Nenhuma pessoa ou entidade americana pode oferecer a Moraes qualquer bem, serviço ou benefício, direto ou indireto. Quem é considerado pessoa americana? Cidadãos americanos e residentes permanentes, portadores do Green Card, qualquer pessoa fisicamente presente nos Estados Unidos, qualquer pessoa fisicamente presente nos Estados Unidos, qualquer empresa registrada ou operando no ZEUA, empresas ou bancos estrangeiros que utilizem o sistema financeiro dos Estados Unidos, por exemplo, transações em dólar, cidadãos estrangeiros com dupla cidadania americana, tá? Ou seja, um cidadão brasileiro com Green Card, dupla cidadania ou que esteja em visita aos Estados Unidos legalmente obrigado, ele é legalmente obrigado a obedecer essas sanções. E o que significa conferir um benefício ao sancionado, no caso Moraes? A lei americana proíbe concessão de qualquer benefício, mesmo não financeiro, o que inclui prestação de serviços jurídicos ou de relações públicas ou lobby, tá? Também não pode organizar entrevista, publicar artigo, evento público em nome do Moraes, não pode trabalhar, não pode facilitar viagem, ou seja, não pode comprar passagem para o Moraes, não pode organizar encontro, não pode proceder nenhum tipo de transferência financeira, tá, para ele, não pode conceder visibilidade institucional ou prestar qualquer apoio público. Então, cuidado, senhoras e senhores que estão prestando apoio público ao Alexandre de Moraes, tá? Até ações informais, como publicar conteúdo elogioso, deputados, senadores, tá? Viu aí, Lindbergh? Tá? Ou prestar apoio logístico podem ser vistos como benefício, tá? Se forem feitos por pessoas nos Estados Unidos ou usando serviços dos Estados Unidos. A definição é ampla e aplicada de forma rigorosa. E quanto a entidades estrangeiras, Cláudio? Bom, mesmo empresas, bancos ou veículos de comunicação, muita gente me perguntou, e a Globo? Bom, tá aí, veículos de comunicação fora dos Estados Unidos podem ser alvo de sanções secundárias se ajudarem conscientemente o indivíduo sancionado. Peraí, deixa eu repetir. Mesmo empresas, bancos ou veículos de comunicação fora dos Estados Unidos podem ser sancionados, tá, de forma secundária se ajudarem conscientemente o indivíduo sancionado. Então, abre o olho aí. Viu, Globo? Abre o olho aí, G1, abre o olho, Globo News. Essas sanções não são sempre automáticas, mas são reais. E os riscos diplomáticos, financeiros e legais são significativos, tá? O que significa para as instituições brasileiras? Bom, autoridades públicas, escritórios de advocacia, bancos, universidades, empresas, veículos de imprensa no Brasil devem agir com cautela. Exemplos de riscos incluem manter engajamento oficial, financeiro ou de visibilidade com Moraes, usando infraestrutura americana. Mídias brasileiras com presença ou acordos nos Estados Unidos devem evitar colaborar na defesa pública ou jurídica do ministro usando serviços americanos. Assinar cartas, manifestos ou contratar serviços americanos para defendê-lo pode configurar violação. Quais são as consequências? Violar a lei, a IEPA, que é a lei de emergência, pode levar à aplicação de sanções civis e penais nos Estados Unidos, incluindo congelamento de ativos, exclusão do sistema financeiro internacional e até responsabilização criminal em casos graves. As sanções da Magnitsky não fazem distinção entre juízes, políticos ou criminosos. A regra é a mesma para todos, tá? Esta
essas ilustrações aí que vocês viram aí visam mostrar de forma prática como indivíduos e instituições brasileiras com vínculos com os Estados Unidos ou que usam infraestrutura americana podem incorrer em sanções, tá? Então vamos lá. Escritórios de advocacia ou agências de RP brasileiras que operem com parceiros nos Estados Unidos. Contratar agências de comunicação RP nos Estados Unidos para defender Moraes, inclusive aquelas que fazem, que pagam matérias, tá? Sobre o Moraes em grandes veículos de comunicação fora do país, lá nos Estados Unidos, aquelas matérias lindas, né, com foto e tudo, podem ser sancionadas. Armazenar documentos de defesa em servidores americanos, documentos de defesa em servidores americanos, Google Drive, Dropbox, etc. Pode configurar benefício indireto e expor o parceiro brasileiro a sanções secundárias. Entrevistas, artigos ou eventos, agora no detalhe, organizados com plataformas ou escritórios nos Estados Unidos. Publicar tribunas ou vídeos em veículos como Bloomberg, Substack, YouTube, usar Zoom, Eventbrite ou outras plataformas americanas para eventos com Moraes, pode ser classificado como serviço proibido, tá? Se Moraes for o beneficiário. Transferências financeiras via sistema bancário americano, campanhas para arrecadar fundos para sua defesa ou viagens, usar bancos que operam com dólar e roteiam via Nova York, ou seja, que usam SWIFT, mesmo de forma indireta, essa movimentação pode ser bloqueada ou gerar sanções. Suporte logístico, segurança ou viagens com vínculo americano, comprar passagem companhias aéreas, reservar hotéis ou serviços de plataformas americanas constitui benefício indireto, ainda que involuntário. Apoio público por figuras políticas com vínculos com os Estados Unidos. Deputados brasileiros publicando a defesa de Moraes no X, Instagram ou Facebook. Contratar lobby nos Estados Unidos em favor de Moraes. Tudo isso pode violar tanto o regime de sanções quanto leis de lobby americano. Uso de ferramentas jurídicas ou tecnológicas americanas, apoio com o Westlaw, ChatGPT, Google Docs, Amazon Web Services, etc. Traduções ou redações feitas com APIs hospedadas nos Estados Unidos. Tá? Tudo isso considerado serviço, mesmo que não remunerado. O Departamento de Tesouro espera que nenhuma pessoa ou entidade americana ajude ou facilite direta ou indiretamente qualquer atividade em benefício de Moraes, não importa se o sancionado é juiz ou oligarca. A lei americana trata ambos da mesma forma. Violar essas sanções pode acarretar bloqueio de contas, exclusão do sistema bancário e repercussões legais em nível internacional. Tá bom? Eu falei para vocês que era uma coisa completa. Isso aí, inclusive, com parecer técnico-jurídico, tá? Isso aí foi feito com parecerista técnico-jurídico, entregando sempre para vocês aqui o conteúdo mais qualificado antes de todo mundo, para que vocês possam também usar essa informação no debate público. Acho que acabou Paris também. Veja essa postagem de agorinha do advogado do Donald Trump. Bancos europeus estão supostamente congelando os ativos de Alexandre de Moraes após a imposição de sanções pelos Estados Unidos. Surpreso? Não fique. Isso é padrão. Bancos globais, especialmente na Europa, congelam ativos rotineiramente após as designações de sanções da lei americana conhecida como Magnitsky, mesmo sem a ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é suicídio financeiro. Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, é seguro presumir que os bancos não escolherão Moraes, obviamente. E ele seguiu, olha só. Durante anos, Moraes congelou os ativos das vítimas que atacou por meio de discursos políticos postados online, inclusive por usuários americanos, em território americano. Agora ele está experimentando o próprio remédio. Bem-vindo às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violar direitos humanos de forma repetida e sistêmica. Isso aqui me fez lembrar dessa frase do Barroso: sempre teremos Paris. Pois é, Barroso, você ainda tem a oportunidade de ir para a Europa. Alexandre de Moraes perdeu essa oportunidade. O que acontece? Qualquer empresa, qualquer instituição que queira operar nos Estados Unidos não poderá ter Alexandre de Moraes como cliente. Vocês acham que uma instituição de qualquer lugar do mundo vai preferir abandonar os Estados Unidos, deixar de operar nos Estados Unidos para manter a conta do Moraes? Óbvio que não. Ou seja, todos os bancos do mundo que queiram operar nos Estados Unidos já estão cancelando contas do ministro Alexandre de Moraes. Diz que o Bradesco já cancelou a conta dele, inclusive. Mas esse texto do advogado do Trump diz muito para aqueles que adoram dizer que está havendo uma invasão da soberania brasileira. Olha isso daqui, o que ele falou. Durante anos, Moraes congelou os ativos das vítimas que atacou por meio de discursos políticos, inclusive por usuários americanos em território americano. Veja, essa sanção contra Alexandre de Moraes é porque ele invadiu a soberania americana. Ele atacou cidadãos americanos em território americano. Olha só como diz muito essa postagem para calar a boca desses infelizes que ficam dizendo estar havendo uma invasão da soberania brasileira pelos Estados Unidos. Não tem nada disso. E olha, ele segue. Veja que interessante. Agora ele está experimentando o próprio remédio. Bem-vindo às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por
violar direitos humanos de forma repetida e sistemática. Por violar direitos humanos. Tem-se aqui um ministro da Suprema Corte brasileira que foi sancionado pelos Estados Unidos por ser violador de direitos humanos de forma repetida e sistemática. Pois é, nós temos no Brasil um ministro da Suprema Corte, um juiz da Corte Máxima do nosso país, que é tido perante o mundo como violador de direitos humanos. Vejam só que lindo para nossa cara. Vejam a legitimidade dos processos conduzidos por esse juiz, do tamanho de zero, né? Qual a autoridade da caneta desse juiz que perante o mundo é um ditador? Sensacional essa postagem e ela diz muito. E é um grande recado para você, hein, Barroso? Nos Estados Unidos você não pode entrar mais, mas para Paris você ainda pode ir. Uma grande oportunidade para os demais ministros da Suprema Corte brasileira se redimirem e não seguirem nesse mesmo caminho. O mundo não gira, o mundo tomba. 6 meses e 10 dias depois de reassumir a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por meio da Lei Magnitsky. Ele pode ser apenas o primeiro dos atingidos no Brasil pelas medidas que representam uma pena de morte financeira para os sancionados. A notícia, claro, passou a ser assunto único em quase todos os veículos de comunicação. Depois do anúncio das sanções na última quarta-feira, já no fim do dia, resolvi ligar a televisão na Globo News. Em meia hora apenas, eu já tinha reunido absurdos para escrever 3 ou 4 artigos e não apenas um. Digo isso com a tristeza de quem trabalhou por 25 anos na Rede Globo, 20 no Rio e 5 na afiliada em Santa Catarina, e nesse período foi, durante 5 anos, apresentador exatamente da Globo News. Era outro canal, fazíamos jornalismo de verdade, com Evandro Carlos de Andrade no comando da Central Globo de Jornalismo e Alice Maria Heinegger como diretora da Globo News, os fatos ainda importavam. Tudo era bem apurado, todos os lados da história eram ouvidos. Não havia espaço para narrativas, para mentiras, para militância. A emissora não tinha interesses escusos, só vendia espaços comerciais, nada além disso. Seu objetivo era contar histórias reais, fidedignas, relevantes da melhor forma possível. Infelizmente, já não dá para reconhecer mais nada do que foi construído com tanto empenho pelo jornalista Roberto Marinho. Ele certamente não permitiria que o projeto que começou quando já tinha passado dos 60 anos de idade fosse destruído de modo tão vil e sumário. Os jornalistas da Globo News consideraram uma aberração a inclusão de Alexandre de Moraes na lista dos sancionados pela Lei Magnitsky. Desconfio de que, mesmo mal intencionados, eles tenham de fazer um esforço enorme para ignorar todos os abusos, arbítrios e ilegalidades cometidos pelo ministro do Supremo desde 2019. Os inquéritos ilegais, em que Moraes é tudo: vítima, acusador, investigador e julgador. As condenações de inocentes sem individualização de conduta, sem o devido processo legal, sem amplo direito à defesa. A tortura e morte do Clesão, a tortura contra Daniel Silveira, Felipe Martins e Mauro Cid, que acabou fraquejando, a perseguição política implacável a conservadores, os insanos cancelamentos de passaportes, bloqueios de contas bancárias e de perfis em redes sociais, a imposição de multas descabidas. Tudo isso faz de Moraes um dos maiores violadores dos direitos humanos do planeta. O Brasil acabou ficando pequeno para a sanha censória do magistrado e nessa ele se deu mal. O argumento de que os Estados Unidos estão atacando a soberania brasileira só vale mesmo para a turma de cabeça enviesada da Globo News de hoje. Todos, sem exceção, fazem questão de esquecer que é Alexandre de Moraes quem ataca a soberania americana. O ministro do STF tem tentado banir perfis de cidadãos americanos em redes sociais, solicitando dados pessoais de cada usuário, com ordens extraterritoriais ilegais que desrespeitam a Constituição americana. São ordens sigilosas e transmitidas por caminhos tortos, dadas diretamente a plataformas sediadas nos Estados Unidos, sem acionar a justiça do país. Quem fala em ataque à soberania brasileira sabe, no fundo, que Moraes desrespeita a nossa lei máxima, ignorando principalmente que todo poder emana do povo e não há soberania maior do que essa. Incansavelmente, a imprensa, que desistiu de ser imprensa, diz que o tal julgamento do golpe
alvo direto do governo americano, é totalmente legal, que há provas sólidas da trama e que as sanções americanas são mais uma tentativa de golpe do grupo de Jair Bolsonaro. A conversinha é um esperneio só. Os jornalistas que desistiram de ser jornalistas juram que Eduardo Bolsonaro está trabalhando contra o Brasil, quando, na verdade, luta contra a tirania que tomou conta do país. Acusam Eduardo de coação, o que só seria possível mediante ameaça grave ou violência, o que não existe. Merval Pereira chegou ao cúmulo de dizer que o governo americano vive no mundo da lua e que segue apenas a cabeça do filho de Jair Bolsonaro, que se refugiou nos Estados Unidos. Eliane Cantanhede e André Trigueiro concordam que a aplicação das medidas contra Moraes tem motivação política explícita. Os comentaristas da Globo News vão além. Dizem que Jair Bolsonaro é um cadáver insepulto e que, se ele tinha pouca chance de ser inocentado, agora a chance é zero. Aceitam, portanto, que o poder judiciário seja usado como um instrumento de vingança. O único momento de sensatez que testemunhei na meia hora em que consegui assistir a Globo News foi quando o apresentador Marcelo Cosme leu a patética e revoltante nota emitida pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. O moço acabou trocando a palavra institucionalidade, que está no texto original, por inconstitucionalidade. E ficou assim: reafirmo que a Câmara dos Deputados será sempre espaço de diálogo e equilíbrio na defesa da inconstitucionalidade. Um ato falho para corrigir as bobagens que Mota enfileirou. Minhas gargalhadas me permitiram seguir um pouco mais como espectador de uma emissora que faz por merecer a qualificação de lixo. Até que Marcelo Lins começou a explicar como Moraes poderia escapar das restrições impostas pela Magnitsky, inclusive com o uso de laranjas. Desliguei a TV. Mais tarde, resolvi assistir a partida entre Corinthians e Palmeiras. Alexandre de Moraes estava no estádio. Depois eu soube que na Globo News consideraram que a presença do ministro na arena era uma demonstração de calma e tranquilidade. Claro que o Grupo Globo não mostrou nem comentou as vaias e os xingamentos que Moraes recebeu. E mais do que isso, a reação dele para a torcida. Esticar o dedo do meio da mão direita. Não teriam coragem para perguntar ao vivo: não é o senhor que vive repetindo que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, ministro? Também não diriam aos espectadores que existe a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e que no artigo 35 está dito o seguinte: é dever do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Mentir e omitir é esse o modo básico de ação da imprensa que se matou. O Grupo Globo, Globo News incluída, claro, também não falou nada sobre os parlamentares europeus que pediram sanções contra o ministro do STF, congelamento de bens e restrições de viagem, por violações de direitos humanos e ameaças à democracia, por censura, perseguição política, por promover um autoritarismo judicial parecido com o adotado por China e Rússia. Da mesma forma, os militantes da comunicação não criticaram a decisão do governo Lula de acionar a Advocacia Geral da União para defender Alexandre de Moraes, a AGU, que existe para defender os interesses da União, do erário. Portanto, qualquer atuação que não respeite esse princípio deve ser considerada ilegal. Se o Brasil foi tomado por uma tirania do judiciário, se foi fechada uma aliança maligna entre STF e PT e o Congresso, verdadeiro representante do povo, não reagiu, a imprensa não podia ter se corrompido. Ela sempre esteve ao lado das leis, do que é certo, sempre buscou a verdade. De repente, desistiu desse papel fundamental, dessa função vital. Se não tivesse sido assim, estaríamos em situação mais cômoda. Não presta mais para nada o que restou daqueles que já foram os principais veículos de comunicação do Brasil, apenas para nos arrastar ainda mais para o abismo. E mesmo assim, esse consórcio quer manter o monopólio das informações, quer ser o dono da verdade. O Brasil precisa urgentemente de uma grande faxina nos três poderes e naquele que gostava de ser chamado de quarto poder, a imprensa. Aí, né, a gente comentou ontem, só para trazer aqui a notícia, a gente fala de outra. Zanin será relator da ação, né? Para saber aí da cautelar do Lindenberg. Deram na mão do Zanin. Vai vendo.
A coisa tá começando a sair de controle, sabe? Tá começando a sair de controle. E começam a aparecer essas matérias assim na imprensa. Ó, o algoritmo intima Zanin a tornar apoio ao ministro, né? É algo prático. Vá lá, Zanin. Você que apoia o ministro, a ideia canetada de Túnel Brabo por uma trapaça do algoritmo. Zanin foi sorteado pelo sistema eletrônico do Supremo como relator da ação contra o bloqueio financeiro imposto pelos Estados Unidos. Foi como se o acaso intimasse o ministro a transformar o apoio retórico do Supremo ao ministro em providências práticas. Vá, Zanin, vá e tome a decisão. Ironicamente, Zanin preside a primeira turma do tribunal. Vocês sabem disso, né? A turma que Bolsonaro está sendo julgado, né? Massa. Zanin enviou o caso para a PGR. Meteu na mão do Gonet. E aí, Gonet? Se fosse o Aras, eu já sabia o resultado. E aí, Gonet? Você não é engavetador oficial da República. E aí, Gonet? Vai fazer o quê? Vá, Gonet. Vá. Vá e fale que o Lindenberg está certo. Gente, vai ser curioso, ó, porque ó, se o Gonet engavetar isso, e aí? A mensagem que passa. Se o Gonet não engavetar, e aí? Vão começar as cobranças, né? Pra mim, o pessoal devia cobrar. E se o Gonet tomou uma decisão que não foi de engavetar? Devolver pro Supremo, e aí? Vai pautar que dia? A galinha pulando. Eu tenho certeza absoluta que o celular do Lindenberg tocou. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho nem informação debaixo do nome, mas eu tenho certeza. Eu apostaria dinheiro que o celular do Lindenberg tocou. Assim, ô, seu imbecil, seu lunático, com base no que você fez isso? Quem te deu essa permissão? Ah, já deve estar aí. Aí agora a corte tem a oportunidade de transformar a retórica em algo prático, optando por agir juridicamente, né, contra a Trump no Brasil. Se quiser, Zanin pode decidir monocraticamente, por mediação liminar, se submeter posteriormente ao aval do plenário. Agora é a hora, Zanin. Mostra aí que tu é o brabo. Mostra aí que tu é o... Meu nome, rapaz? Mostra aí que tu é o ex-advogado do Lula. Toma aí. Tome a decisão. Agora, antes de tu tomar a decisão, vê só umas coisinhas. Não vou dar play nesse vídeo, porque não tem muita coisa que eu quero comentar. A Bandeirantes tava comentando sobre o racha. A galera que não foi pro jantar. Tava na Bandeirantes. O pessoal tá prestando atenção nisso. Além da Bandeirantes, a CNN também fez questão de destacar que a ideia inicial era que todo mundo falasse, né? Todo mundo prestasse condolências ao ministro aí na primeira sessão. Mas só 3 falaram. O Gilmar, o Barroso e o ministro. Ninguém quis falar nada. Aí vem a turma do Estadão trazer bastidores. Qual o significado das mensagens e dos silêncios na sessão do Supremo em apoio ao ministro? Apesar do apoio efusivo dos colegas, também com o silêncio da maioria no plenário. O microfone estava aberto a todos que quisessem se manifestar. Todos. Estava aberto. Mas não quiseram, não. Eu concordo. Concordo com você. Concordo. Concordo com o quê? Não concordo. Nos dias anteriores à sessão, alguns dos ministros que optaram pelo silêncio chegaram a comentar em caráter reservado que gostam de prestar apoio público. Na hora da sessão desistiram. Jornalista em geral usa de narrativa, ou tenta colocar a coisa meio que para te prejudicar, mas dificilmente esses jornalistas de bastidor mentem ou aumentam. E isso aqui é curioso, porque, assim, para ele escrever que no privado o cara falou, cara, eu quero te apoiar, é porque isso realmente aconteceu, pelo menos nem que seja de um entre, né, os 11. Sabe? A galera, vamos lá, deixa lá. E não quiseram, né? Eu fico pensando, né? Como é que tá a cabeça do cara nessa hora, né? Ele deve ficar assim, miséria, tu falou que tu ia me apoiar e tu me deixou na mão, né? Na noite anterior, todos os ministros foram convidados para o jantar. Só 6 compareceram. Nos bastidores, nem todos os ministros estão de acordo com a forma como o ministro conduz as investigações. Ainda assim,
apesar de não terem levantado a voz para defender o colega, não criticam publicamente em nome da unidade institucional da corte, né? É momento de união, não vamos dividir a direita. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É o mesmo papo, velho. Até lá funciona da mesma forma. Mas calma. Essa foi a matéria da Globo que saiu ontem. No primeiro momento eu achei que era bobagem. Vai lá, lacração, atacar o Eduardo Bolsonaro. Só que aí eu falei, não, deixa eu ler aqui de novo, sabe? Tem que ler até o final, não adianta querer ficar com raiva. Comecei a ler e eu comecei a ficar sendo convencido pela turma da Malu Gaspar, né? Quem escreveu é o Johan Heller. Ele fala assim, né? A pergunta que não quer calar sobre as decisões do ministro contra Bolsonaro. A pergunta persegue não só os bolsonaristas, mas também advogados que acompanham os processos da trama golpista e até investigadores. E qual é a pergunta? Cara, o ministro mandou que Eduardo parasse de usar as redes sociais. Não parou. Eduardo segue utilizando as redes sociais. Seria uma ordem óbvia. Aí eu, no primeiro momento, pensei, seria uma ordem óbvia pensando no histórico do ministro. Mas não, é realmente uma ordem, é mais do que uma ordem óbvia, é tipo uma ordem necessária. Por quê? Já que as acusações que baseiam as medidas cautelares que Bolsonaro sofreu, que Bolsonaro foi alvo, tem a ver com a atuação de Eduardo contra os interesses do Brasil nos meios digitais, incluindo lives no YouTube, Rumble, e postagens no Twitter e no Instagram. Então assim, peraí. Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais por conta do Eduardo. Mas por que Eduardo não foi punido também? As medidas cautelares contra Bolsonaro, chanceladas pela primeira turma, foram tomadas no âmbito do inquérito que apura se Eduardo tem atuado para obstruir e coagir a justiça. E pelo tom adotado no Supremo na sexta-feira, parece que eles acham que Eduardo passou do ponto. Uma das cautelares proíbe que Bolsonaro e Eduardo mantenham contato. Mas, salvo os bloqueios bancários realizados na semana passada, as restrições ao Eduardo param por aí. A questão é que o ministro justificou a suspensão das redes de Bolsonaro por considerar suas publicações sobre o tarifaço do Trump e as ameaças de sanções contra o ministro nas redes são condutas de embaraçar o processo da trama golpista, além de instigar o governo dos Estados Unidos a tomar novas medidas e atos hostis contra o Brasil. E ele destacou na decisão que enfiou a cautelar em Bolsonaro que Bolsonaro opera em conjunto com seu filho. Por que então ele não tirou as redes do Eduardo? Não é estranho isso? Aí eu falei, não, nesse ponto aqui eu já tô convencido. Você me convenceu sempre, realmente. Né? Que coisa, né? Por isso, nos últimos dias, o que mais se perguntou foi por que também não mandou que Eduardo abandonasse as redes, já que, de acordo com o ministro, a atuação digital de Eduardo fere a soberania nacional. Entre as hipóteses levantadas por aliados, né, estão de que o magistrado calculou o potencial de desgaste à imagem do Supremo, caso o parlamentar desrespeitasse as medidas judiciais amparado pelo alto exílio nos Estados Unidos e a proximidade com a Casa Branca do Trump. Qual foi uma das coisas aí que o governo americano está reclamando? Punição de indivíduos em solo americano, né? Censura a indivíduos que estão em solo americano. Vai lá, mano. Cancela aí a rede da Eduardo, vai. Bloqueia o Eduardo aí, pô. Vai. Pega ele. Ainda que seus perfis fossem derrubados por ordem judicial, como foi com a Zambelli, Eduardo poderia aproveitar brechas no Twitter e em tantas outras redes. Diante da alta probabilidade de Eduardo desobedecer a ordem, o ministro teria preferido evitar ser desmoralizado. Essa avaliação é comparada pelo menos por um colega da corte. E ninguém vai duvidar que a turma da Malu Gaspar tem acesso, né, aos ministros para fazer esse tipo de questionamento. Parece que o clima lá, assim, pode ter apoio de 10, mas pelo menos um tá meio chateado. Pelo menos um tá chateado. Nos últimos dias, fizemos a pergunta sobre o bloqueio das redes ao ministro por meio da assessoria, mas não obtivemos resposta.
Questionados a respeito, investigadores a par do inquérito disseram também ter estranhado a lacuna na lista de ordem do ministro, mas não souberam explicá-la. Nem a turma da PF está sabendo explicar. O que é que vai acontecer? Não faço ideia. Tá voltando atrás? Não faço a mínima ideia. Eu sei que essa matéria aqui me colocou um questionamento muito curioso, mas vamos continuar. Eu vou até começar por aqui, ó. Peraí. Como começou, como está indo? Não é nada? A Veja falou que é inócua, né? Agência Brasil. Impacto de sanções deve ser reduzido, dizem especialistas. Bobagem. Segundo, vamos reagir, né? Zanin decidirá ação para impedir bancos de aplicar sanções ao ministro. Lindenberg, né? Aí depois, melhor esperar, viu? Né? O Supremo não deve obrigar bancos a desprezarem sanções contra o ministro no Brasil. Começou, mas eita, gritaria da moléstia. Aí cada dia que passa, o tom da imprensa em relação a Magnitsky aumenta. Cada dia que passa fica pior. Cada dia que passa, Magnitsky aplicada por Trump atinge bancos fora dos Estados Unidos e raramente é revertida. Que diz o Estadão. Mas tá ali, ó. Ela é raramente revertida e provoca efeitos que vão além dos Estados Unidos, atingindo também bancos e empresas de outros países. Levantamento da Universidade Nacional da Austrália, que acompanhou os 20 primeiros sancionados pela lei entre 2017 e 2020, mostra que apenas 2 foram removidos da lista e que, mesmo nesses casos, as restrições continuaram válidas por até 7 anos. A pesquisa monitorou os impactos práticos da sanção ao longo do tempo e apontou que a proibição de realizar operações que envolvam o sistema bancário dos Estados Unidos costuma ser seguida por bancos e empresas de outros países. A inclusão na lista é uma decisão do Executivo via Departamento do Tesouro sem o aval do Judiciário ou do Congresso. Além disso, os impactos da sanção se estendem muito além da inclusão formal na lista. Um dos efeitos mais temidos da lei é justamente o seu alcance do sistema financeiro global, o que levou especialistas a apelidá-la de pena de morte financeira. A medida exclui os atingidos não apenas do sistema bancário dos Estados Unidos, mas também compromete sua capacidade de realizar transações com instituições internacionais. Mesmo sem exigência legal fora do território americano, bancos e empresas de outros países costumam adotar as mesmas restrições por precaução, com receio de sofrer sanções dos Estados Unidos. Quem fala isso é um especialista aqui da Universidade da Austrália, Moisés Enco. O professor da FGV, o Casarões, especialista em monitorar a extrema-direita, o Estadão não conta, mas eu falo para vocês, explica que esse efeito cascata é recorrente, já que instituições estrangeiras buscam evitar qualquer risco de penalidades impostas pelos Estados Unidos com multas. Ele avalia que o ministro pode enfrentar barreiras semelhantes mesmo diante do caráter excepcional da medida e de sua posição como ministro. É a primeira fala na imprensa que, cara, mesmo sendo quem ele é, o bicho pode pegar. Mesmo sendo quem ele é. O caso do então senador dominicano Félix Bautista, que foi monitorado pelos pesquisadores, ajuda a dimensionar esse tipo de impacto. Embora tenha sido sancionado por corrupção em 2017 na República Dominicana, bancos e parceiros comerciais de países da América Central, do Caribe, da Europa e da Ásia passaram a encerrar contratos não apenas com ele, mas também com sua família, incluindo contas em nome da esposa e empresas controladas pelos seus filhos. A gente saiu do não vai dar nada pra é ruim demais, muito rápido, viu? Rapaz, a coisa mudou muito do dia 31 pra cá, viu? Em 3 dias o tom da imprensa mudou de um jeito. Vamos ver ao longo da semana. Eu queria muito ver algum jornalista, rapaz, pegar o Dedé andando na Faria Lima, sabe? Pega o Dedé, todo supetão, todo bimbão, chegar assim, botar um microfone na boca, Dedé, que você tem falado do Magnitsky, ver se ele fala alguma coisa. Só, se ele não fala nada, já tá bom. Dedé se cala diante de questionamentos.
Vamos ver se vai botar um vamos ver. E aí, Dedé? Fala aí. Fala. A turma da CNN chamou aqui uns especialistas para falar sobre o tema. Você coloca, né? Profissionalistas afirmam que não tem como o Brasil retaliar. Não tem como. Mas na ânsia de defender o ministro, ambos soltam uma pérola. A Magnitsky é aplicada em situações de corrupção em larga escala e políticos que assaltaram o seu país. Cadê? O Brasil pode retaliar os Estados Unidos? Quais são as consequências da Lei Magnitsky? Não, no Brasil não tem como retalhar, né? A lei é aplicada pelo Departamento de Tesouro, é uma lei própria dos Estados Unidos, ela foi criada em 2012, porque em 2009 o Sergei Magnitsky, que era um advogado russo, foi morto pelo regime russo, e aí começou a haver um lobby dentro dos Estados Unidos para criar uma lei para condenar, para punir os oligarcas russos. E isso foi no governo Obama. Em 2016 que essa lei se transforma num ato global. Inclusive o William Browder, que foi um dos ativistas, ele era cliente desse advogado, Magnitsky, ele inclusive era público dizer que ele considera que essa lei não deveria ser aplicada ao Alexandre de Moraes, porque ela foi criada para punir pessoas que cometem crimes graves em grande escala contra direitos humanos. Não, essa lei é para ser aplicada com pessoas, né, crimes contra direitos humanos. Aí olha o que ele vai falar agora. As ações de Alexandre de Moraes têm deixado pessoas na prisão mesmo, doentes, que acabaram falecendo, mas a lei também é aplicada... Não devia ser aplicado para isso, né? O cara lá, ele... Tem uma galera lá, né, na prisão que sofreu, né? Tem um Clezão, né? Tem um caso do Clezão, né? Para questões de corrupção em larga escala. Então, o Brasil não tem como retalhar na questão Magnitsky e não pretende retalhar também, pelo menos por enquanto, na questão comercial. O Brasil quer continuar na linha da negociação via empresas privadas, com apoio do Itamaraty, dos governos, tentando falar com quem tem capacidade de influenciar. Ou, nas expressões que eu ouço, os adultos na sala que ainda se encontram em Washington, que na avaliação do governo brasileiro são muito poucos e cada vez mais raros. E aqueles que são adultos, muitas vezes, como o Lourival muito bem colocou, não tem poder de decisão, porque a decisão, no final das contas, está lá na Casa Branca com relação a tudo isso. Me parece que essa posição do Alexandre de Moraes faz sentido, dele não tentar algum tipo de ação na justiça americana, porque ele sabe que isso em algum momento vai bater na Suprema Corte. A Suprema Corte americana é completamente conservadora, 6-3. Muita gente faz críticas, né, paralelas ali à Suprema Corte nos Estados Unidos, envolvimento com o Trump, a Suprema Corte no Brasil com o atual governo, mas ele não vai fazer este movimento. E a interpretação do governo brasileiro é uma interpretação de que esse uso dessa lei é completamente descabido e é um ataque à soberania do país. Porque nós estamos falando de um juiz que está cumprindo ali a legislação do Brasil. Você pode dizer se ele for muito duro ou não. 100% técnico. 100% técnico. Foi muito duro, mas você vai criticar um juiz que ele é mais duro ou menos duro? Ele não... essa lei é utilizada para você tratar de políticos que assaltaram completamente o seu país, dos oligarcas russos, esse tipo de gente. Então, eventualmente, teria algum caminho pelas cortes internacionais, mas como o professor muito bem lembrou, o governo brasileiro teria que transformar isso numa questão de Estado, e o governo brasileiro, neste momento, não está querendo ampliar as discussões. Vocês viram aí nos últimos dias o presidente Lula, o ministro Haddad, várias autoridades brasileiras falando cada vez mais, em muitos casos com a imprensa internacional, inclusive, e colocando muito clara e de uma forma altiva, eu diria, a questão da soberania do Brasil, mas sem tentar, nos últimos dias, pelo menos, provocar os Estados Unidos. Então, não acredito que a gente vai ter nenhum tipo de retaliação, seja jurídica ou seja comercial neste momento. O governo brasileiro não vai transformar uma questão de Estado? Vai deixar o ministro sozinho? Ô, bicho, sacanagem, viu? Sacanagem, viu, Lula? Se fosse comigo, eu não deixava. Se fosse comigo, eu não deixava. Eu não consigo ler uma única matéria da Exame sem lembrar que o Dedé comprou Exame. Lei Magnitsky. Chinesa punida precisou viver somente com dinheiro espécie. Deus. Aí tem esse segundo aqui. Esse aqui é mais engraçado também. Aí vem o Lourival. Vai lá, Lourival. Canta aí, pô. É isso aqui, ó. Escute só. No Brasil, como o Titélio vinha falando, para impor soluções de conflitos, como no caso da Rússia, e aí respinga no Brasil, como o Titélio vinha falando.
causa das importações, né, que o Brasil faz de produtos russos, sobretudo diesel e fertilizantes. O outro ponto é a justiça comercial, e aí pega bastante o Brasil também. Como a Matsuki destacou, né? O que o Lorival vai falar aqui nesse pequeno recorte? Ele vai falar de todo o processo de escalada de tensões que pode ser colocado na mesa, se os americanos quiserem, por alguma razão, se forem, não sei, né, forçados a isso, né? Ela comenta, tem uma escala de pragmatismo, tanto as questões comerciais quanto as políticas gravitam, no fundo, em torno de posicionamentos ideológicos, ainda que aparentem seguir caminhos distintos. Quando Lorival desenha um cenário entre os dois mundos, comercial, né, tarifas, Rússia, Brasil e o político, a Magnitsky, fica evidente que, ao final, ambos convergem. A dimensão política, sobretudo ideológica, acaba pesando mais na balança. A questão não é o déficit ou o superávit, são as práticas comerciais. Então, a percepção do governo americano é de que o Brasil faz unfair trade com os Estados Unidos, né? Um comércio injusto, porque impõe muitas barreiras tarifárias e não tarifárias. E o superávit americano seria muito maior se não fossem essas barreiras, né? Então, uma média de 11% de tarifas do Brasil, quando os Estados Unidos era de 2% antes desse tarifaço do Trump. Aí um outro objetivo das tarifas é o reshoring, né, trazer de volta a produção para os Estados Unidos. E o governo Trump não se importa com a questão dos preços, de aumentar preços. Eles consideram que a economia americana tem que passar por uma mudança em que deve haver um aumento mesmo dos preços para que os americanos deixem de ter tantos imigrantes aqui e importe tantas coisas. Seja um país, digamos, mais parecido com a China, que é um país que produz muito internamente e cada vez mais para um consumo interno, né? E que é um país superavitário do ponto de vista fiscal e comercial, né? E os Estados Unidos querem ficar mais parecidos com a China nesse sentido. Eles não falam essa linguagem, mas essa é a dinâmica. Cara, eles não vão usar essa linguagem que eu quero ficar igual a China, óbvio que não, mas sobre mudanças profundas na economia, até às vezes pagando mais num produto, em prol de uma coisa maior, uma causa maior, uma consequência maior. Isso está sendo dito há mais de ano. Tá dito, tá escrito. Tava no programa de governo, tá no programa 2025. Os conservadores americanos estão repetindo isso assim, ad eterno. Mas para a imprensa brasileira, que acha que tudo é livre comércio, e boletar no final do dia, e preços baratos, mesmo que a consequência do preço barato seja perda de empregos, fábricas fechadas. Pelo amor de Deus, bicho. Sério, velho. Que dor, viu? O cara conta assim as coisas como se fosse sabe, meu Deus, estou descobrindo a roda. Não. Você finalmente saiu dessa bolha de malucos do consórcio e tá vindo pro mundo real. A gente usa vocês para dar risada, porque quando vocês falam a verdade, isso chama atenção. Então, por isso, esses lobistas, eles não estão argumentando com relação à questão de preços. Vai ficar mais caro os produtos para o consumidor americano. Inclusive porque não teve esse impacto até agora. A gente sabe que provavelmente não teve, porque houve muita antecipação de encomendas, prevendo já as tarifas. Mas existem dinâmicas internas também, e econômicas, e tudo é tão complexo que eles vão ver o andamento das coisas para poder reajustar isso, recalibrar essa questão. Um outro aspecto que eu estou apurando é que a questão das tarifas, ela vai cada vez mais se tornando uma questão mais comercial e menos contaminada pelo aspecto político, sobretudo com relação ao Brasil, na medida em que a lei Magnitsky vai sendo aplicada. Então a parte política fica para a lei Magnitsky, atingir indivíduos, eventualmente questões de vistos para os brasileiros, para as autoridades brasileiras, depois para os cidadãos brasileiros. Tem uma série de válvulas para ir elevando essa pressão. Existe um plano de curto e de médio prazo, cheio de bifurcações, na medida em que o governo brasileiro vai reagindo, né? Então, o governo e o STF. Então, aí eu poderia aqui contar todo o plano até a chegada da suspensão das relações, passando pela retirada das credenciais da embaixadora Maria Luísa Piotti e de banir os atuais vistos que existem para dificultar a vinda dos brasileiros para a Copa do Mundo, a retirada dos vistos das autoridades em torno do presidente Lula, mas não do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice-presidente Alckmin, e a extensão da lei Magnitsky para os outros ministros do Supremo que têm votado
pelo processo contra o ex-presidente Bolsonaro e também contra as redes sociais, né? Então existe todo um cardápio que depende de como o governo brasileiro e o STF for reagindo, então eles vão aplicar gradualmente. E no que diz respeito à lei Magnitsky, todo esse processo que eu estou descrevendo, ele é desenhado dentro do Departamento de Estado, com uma figura ali bastante discreta, que é o Ricardo Pita, que nasceu em Caracas, Venezuela, de pais venezuelanos, mas que veio criança para os Estados Unidos, para a Flórida, estudou na Flórida e tal, foi assessor do Ted Cruz, do senador texano, mas é fortemente ligado ao Marco Rubio e é senior advisor, conselheiro sênior do Marco Rubio. E pelo que eu tenho apurado, ele que está cuidando de Brasil, digamos assim, e com uma forte antipatia, animosidade contra o Brasil de Lula, que apoiou o Hugo Chávez, apoiou o regime chapista e contra o qual ele, como venezuelano, se coloca fortemente. Então é aí que está tracionando isso. Tem a componente ideológica, né? E a gente termina... o que a gente vai falar na sequência vai fazer muito sentido nessa questão da componente ideológica. Mas lembrando que hoje tem as manifestações pelo Brasil, os nossos governadores democráticos que tanto renegam a componente ideológica, eles não irão. Estarão ocupados, né? Fazendo outra coisa. Mas tá aí. Tem muita coisa para falar sobre o governo Trump e essa componente ideológica, mas eu vejo que a gente comenta sobre isso amanhã, a gente fala também, obviamente, dessa manifestação. Infelizmente, o Jair não pode ir. Todo mundo entende por quê. O Eduardo também não está no Brasil para ir. Vamos ver, né, como é que vai ser. A expressão do povo brasileiro. Vai ser curioso, né? Vai ter várias coisas para você poder analisar amanhã, exatamente por esse fato que o Jair não está na manifestação, o Jair não convidou, né, não convocou essas manifestações. Eu sei que essa semana, gente, vai ser movimentada, né? Vai ter a volta do Congresso, tem algumas coisas acontecendo que a gente nem está tendo tempo de comentar em vídeo, por exemplo, teve um anúncio aí que a União Brasil deve deixar o governo Lula agora no próximo mês, daqui a 30 dias, em setembro, desembarcar do governo. Outros partidos devem começar a se reposicionar. Se a União Brasil desembarcar, tudo indica que o PP também vai desembarcar, porque estão na federação juntos. O Lula não melhorando, não entregando resultado, derretendo, fora as confusões, você pode ter algumas mudanças de vento também no parlamento. O Lula agora não vai ter mais a desculpa que não faz nada, porque grita aí, Lula, fica aí, Bolsonaro, o tempo tá acabando, a eleição daqui a um ano, o Brasil tá marchando pro buraco, o Lula tem que fazer uma coisa de forma assim urgente, o Lula agora vai ter que se dividir entre Congresso e bravatas, né, as bravatas que ele faz com os Estados Unidos. Essa semana acho que tudo volta, e às vezes há males que vêm para o bem. Talvez, se a Câmara não tivesse em recesso, não tava todo mundo focado no que está acontecendo lá fora. E obviamente também, né, os parlamentares da direita vão levar esses assuntos, tenho certeza. Eles vão levar para o Congresso, vão ver a reação dos presidentes das casas, vão ver a reação dos petistas, né? Então a gente vai ter algumas semanas, viu, de confusão no Brasil. Algumas semanas. O mês de julho foi, sem sombra de dúvida, assim, sem nenhuma sombra de dúvida, o mês mais movimentado, agitado da era Lula 3. O mês de julho de 2025, assim, sem igual. Será que agosto vai ser ainda maior? Será que tem como receber alguma notícia melhor? Não vou nem terminar essa frase para depois não falar nada. Mas enfim, né? Será que tem alguma notícia mais impactante do que uma sanção para o mês de agosto? Não foi nada bom, foi algo muito ruim, né? Será? Não sei. Eu sei que eu vou querer acompanhar, viu? Eu sei, vocês também, a gente vai estar acompanhando. A gente já não, sem treta, assim, já está acompanhando. Imagine com essa treta toda. Enfim, eu fico por aqui. Vou mandar esse vídeo que eu dei pela no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, que já anda um pouco mais, passando no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. O que os bancos irão fazer ao longo da semana? Porque a depender do que os bancos fizerem, eu acho, pelo que o próprio Ruizão falou, que essa luta contra o fascismo, né, contra o bolsonarismo, ela pode começar a dar uma minguada. E grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.